então já passar para a palavra, chamar mais uma vez, receber aqui mais uma vez uma honra o nosso amigo, irmão, amado pastor Admir. E como a gente já tem dito, né, é sempre uma honra muito grande. Ele tem acompanhado a gente já há muito tempo, né, sempre trazendo a sua palavra aqui maravilhosa, sempre ministrando aos nossos corações através da palavra do Senhor. E é com muita honra que a gente recebe ele mais uma vez aqui nesta manhã, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Salmo de número 63. E após a leitura, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Amém? Salmo de número 63. Diz assim, queridos irmãos, na minha tradução aqui, que é a tradução que o pastor basicamente usa, não é? Eu basicamente adquiri essa Bíblia aqui também por causa de vocês. Sempre quando eu venho pregar aqui, eu trago uma outra tradução, que eu também gosto muito. Mas eu digo, não, eu tenho que me encaixar também direitinho, né? Apesar de eu não ser um membro oficial, mas eu sou um membro de honra, então eu tenho que pelo menos me identificar um pouco na linguagem bíblica aqui, não é? Então diz aqui o Salmo de número 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor, a Tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Amém, amados? Por favor, queiram se assentar com as suas Bíblias abertas. O contexto desse salmo, amados irmãos, está em 2 Samuel, capítulo 15. Especificamente os versículos, na realidade, capítulos 15, 16 e 17 de 2 Samuel. Quando a gente lê esse salmo, a gente percebe que Davi está numa situação muito complicada. Ele está encurralado. E é interessante que quando a gente também lê esse salmo, a gente tem uma ideia, a gente acha, a gente vai perceber claramente que Deus nem sempre responde às nossas orações de uma forma imediata. Por quê? Porque Ele quer que nós o busquemos de uma forma intensa. Ele quer que nós intensifiquemos a nossa relação, a nossa comunhão com Ele. É sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. O contexto aqui, irmãos, é um contexto muito conflitante. Davi está no deserto de Judá. Ele está no deserto de Judá porque ele foi deposto do poder pelo próprio filho chamado Absalão. E é interessante, irmãos, que Davi coloca o nome desse garoto de Absalão, porque ele estava querendo profetizar, querendo determinar na vida dessa criança um futuro de paz, um futuro de vitória,
um futuro de conciliação, de reconciliação. Mas, infelizmente, isso não deu certo na vida desse jovem. É claro que Davi, ele teve suas falhas como pai, como líder, como cabeça da família, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nós não podemos negar isso, porque foi o próprio Deus quem falou isso. E interessante que após a queda e o pecado de Davi, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente acha que não, é verdade? Ele pecou, ele se afastou de Deus, ele não é mais aquele, ele nunca mais vai ter relação, nunca mais vai ter comunhão com Deus. Nós aqui estipulamos isto, estereotipamos isso, mas isso não é uma realidade, porque a graça, por isso que ele diz aqui, a tua graça é melhor do que a vida, porque a graça de Deus nos capacita a termos um relacionamento íntimo e intenso com Deus, e a relação de Davi estava sempre baseada na graça e na misericórdia de Deus, porque ele reconhecia sempre a sua pecaminosidade. Agora, irmãos, o filho dele, chamado Absalão, que significa filho da paz, olha só, filho da paz, se rebelou contra o próprio pai. Ele foi tremendamente malicioso. Interessante que quando as pessoas iriam procurar Davi para ter uma conversa, uma audiência, para resolver, julgar algumas causas emergenciais, ele ficava na porta do palácio, recebendo as pessoas. E aí ele dizia para as pessoas: olha, meu pai não tem tempo para atender vocês. Meu pai está muito ocupado. Meu pai não vai poder atender vocês, mas se eu fosse meu pai, se eu tivesse no lugar do meu pai, eu atenderia vocês carinhosamente, atenciosamente. Meu pai não tem tempo para vocês, mas se eu fosse rei, eu arranjaria tempo para dar a vocês, dar atenção a vocês. Ele estava, irmãos, alimentando uma revolta sobre a nação, e ele conseguiu isso. Ele conseguiu uma popularidade carnal, maligna e até mesmo satânica, a ponto do povo desejá-lo como o substituto do pai. E aí então ele teve a ideia de andar pelas ruas de Jerusalém, se autoproclamando rei de Israel. E aí o pai, quando soube disso, o pai foge para o deserto. E ele se refugia em Deus lá no deserto, porque o próprio filho o tirou do poder. E o próprio filho queria tirar a vida do próprio pai, Absalão. Olha que contradição, que paradoxo. E é nesse contexto aqui, queridos irmãos, que Davi escreve esse salmo. E você vai perceber claramente, nitidamente, a intensidade de relacionamento que Davi desenvolve. Se ele estava um pouco acomodado na sua caminhada de relacionamento com Deus, ele se desperta agora para buscá-lo com intensidade. Porque, irmãos, Deus permite dificuldades na nossa vida para que nós possamos correr aos seus pés, para que possamos buscá-lo com intensidade, porque Ele deseja ter um relacionamento intenso, íntimo, comigo e com você. Por isso que Ele permite, irmãos, Ele nos dá alguns sinais para que nós o busquemos com intensidade. E basicamente foi isso que aconteceu na vida de Davi, porque ele viveu um período um pouco acomodado espiritualmente falando. Vejamos aqui, queridos irmãos, quais são os aspectos dessa relação intensa que Davi desenvolveu com o Senhor, que nós também ainda hoje precisamos intensificar a nossa relação com Deus. Nós precisamos sempre ter em nossa mente, em nosso coração, que a nossa relação com Deus, ela não é apenas dominical, ela é diária. Ela é diária e ela precisa ser intensificada.
quando nós intensificamos a nossa relação com Deus, profundas experiências e transformações se estabelecem na nossa vida e, consequentemente, na nossa nação. E aí nós chamamos isso de avivamento. Primeira coisa que nós percebemos aqui no texto é que o relacionamento intenso com Deus substitui as expectativas humanas e temporais pelas espirituais e eternas. Vejamos os versículos 1 e 2, quando ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Na maioria das vezes no hebraico, quando você vê a palavra meu Deus, nosso Deus, tem um significado de aliança, de compromisso íntimo que essa pessoa tinha com Deus. Então Davi está expressando isso: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Na Revista e Atualizada, na NVI diz: eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. E aí ele diz no versículo 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Aleluia. Queridos irmãos, Davi estava num lugar muito ermo, de sequidão, com fome e com muita sede. Mas Davi não estava pedindo aqui. Você vai perceber que já Davi não pede nada de ordem física, de ordem material. Ele poderia dizer: Senhor, eu preciso de um prato de lentilha, eu preciso de me alimentar, eu preciso de uma água, porque eu estou nesse deserto, nessa sequidão terrível. Eu quero água, eu quero comida, eu quero algo físico, algo concreto, algo biológico. Mas ele diz aqui, ele deseja o que, irmãos? O próprio Deus. Ele deseja o próprio Deus. Perceba que ele substitui as expectativas humanas, temporais e até emergenciais pelas coisas eternas. É aquilo que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nos ensinou no Sermão do Monte, que todos nós conhecemos esse versículo de cor salteado que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas do texto, as necessidades básicas vos serão acrescentadas. Davi sabia disso, que quando nós buscamos a Deus, irmãos, nada nos falta. Quando nós buscamos a Deus, buscamos as coisas espirituais, é aquilo que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele pega uma carona de Jesus, ele faz uma paráfrase de Mateus 6,33, que eu falei aqui agora. Ele diz assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto e não as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus. Amém? Então você está percebendo aqui, queridos irmãos, que ele está, pela graça de Deus, substituindo os prazeres temporais, humanos, carnais, pelos prazeres eternos e espirituais. Nós precisamos também fazer isso, irmãos, pela graça de Deus. Precisamos deixar de lado um pouco os nossos prazeres temporais, o nosso conforto, a nossa zona de conforto, e buscar a Deus com intensidade, aonde quer que estejamos. Amém, amados irmãos? Segunda coisa que nós também percebemos aqui no texto, irmãos, é que esse relacionamento intenso com Deus estabelece o louvor e a adoração como um estilo de vida. O relacionamento intenso com Deus estabelece o louvor e a adoração como um estilo de vida. Vejam os versículos 3, 4 e 5. Olhemos aí. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, te louvarão.
Olha o 4. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome, aleluia, levantarei as minhas mãos. Enquanto eu viver, te bendirei. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquetes. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Olha só, irmãos, enquanto eu viver, eu te louvarei. Ele está desenvolvendo, irmãos, a adoração como um estilo de vida. Para Davi era isso. Adoração não é apenas meias palavras que a gente expressa num culto. Isso é muito bom, isso é agradável, é louvável a Deus, como glória a Deus e aleluia. Adoração não é somente quando nós estamos diante de quatro paredes, reunidos com os nossos irmãos. Adoração não é apenas quando nós estamos cantando uns cânticos, não é verdade? Adoração não é só isso. Adoração é um estilo de vida. Na realidade, o que nós estamos prestando aqui hoje é o resultado da nossa caminhada de adoração que temos prestado a Deus durante a semana. Esse culto aqui está culminando, irmãos, na adoração que nós oferecemos a Deus na nossa caminhada, na nossa semana que passou aí agora. Então, adoração não é apenas você levantar as mãos, não é apenas você dizer glória a Deus, aleluia. A adoração é um estilo de vida. Quando você vai ler as cartas de Paulo, e você vai encontrar Paulo dizendo, isso é agradável a Deus. A palavra ali é liturgia, que é culto a Deus. Quando você trata a sua esposa com dignamente, Paulo diz, isso é louvável, isso é agradável a Deus. Quando o filho obedece o papai, a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. Quando você traz o seu dízimo, sua oferta, isso é o quê? É como aroma suave e agradável ao Senhor. Quando você presta favor a alguém, seja evangélico ou não, a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. É como se você estivesse fazendo para o próprio Cristo. Se torna uma liturgia, se torna um culto. Então a nossa liturgia não é apenas, irmãos, uma liturgia tradicional. É uma liturgia viva. É uma liturgia que se encarnou em nós. Eu adoro a Deus todo dia. Você adora a Deus todo dia. Quando você obedece o seu patrão, obedece o seu esposo, quando você trabalha com dignamente, com honestidade, a Bíblia diz que você está agradando a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, você sabe esse versículo de cor salteado, quando diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, amados? Então, queridos irmãos, ele está aqui, irmãos, desenvolvendo a adoração como estilo de vida. Eu entendo que Deus não quer apenas os meus cânticos, Deus quer o meu coração. Deus não me quer apenas pela metade, Deus me quer por inteiro. Amém? A sua vida deve ser o próprio altar, o próprio sacrifício. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa que a gente também percebe aqui no texto, nesse salmo, é que o relacionamento intenso com Deus transforma a preocupação, a ansiedade, a preocupação pela meditação. Vejam aí os versículos de 6 a 8. Quando ele diz assim, quando me deito, lembro-me de ti. Perceba que ele não está aqui, irmão, se lembrando de Deus porque ficou na insônia. Não. Aqui foi algo direcionado, ele mesmo direciona o seu coração. E mesmo se Davi tivesse com insônia, ele não ficaria como nós ficamos, rolando para lá e para cá, em cima da cama. Ah, estou sem sono, o que foi que aconteceu? O que foi que eu bebi? Bebi café, bebi Coca-Cola, não estou conseguindo dormir, o que está acontecendo? Davi, quando perdia o sono, ele aproveitava o ensejo para meditar no Senhor, para pensar no Senhor. Olha só o que ele disse, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Ele tinha perdido o sono, mas ele não ficou ansioso, não ficou preocupado, eu quero dormir.
Vê se vocês procuram aí um chá, uma folha que possa me dar mais tranquilidade, sonho. Eu preciso dormir. Ele não está dizendo isso, se bem que é muito bom dormir às vezes, irmãos, quando a gente está querendo fazer algo que a gente não está conseguindo. A gente está fazendo a nossa parte, mas a gente não está conseguindo. E aí esse é um momento muito bom para a gente dormir, porque às vezes, quando a gente está acordado, a gente atrapalha muito Deus. Por isso que o texto diz assim, que Deus trabalha na vida daqueles que estão dormindo. Deus trabalha na vida daqueles que estão dormindo, na vida daqueles que pertencem a Ele. Porque às vezes, na maioria das vezes, nós atrapalhamos a Deus. Agora eu vou agir, porque se está deitado, está dormindo, Ele não vai me atrapalhar, né? Independente disso, a gente sabe que Deus trabalha na vida da gente, acordado ou dormindo, amém, irmãos? Ele não está preso a isso. Mas o texto diz: quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, aleluia. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Amém? Então vocês estão vendo, queridos irmãos, que ele agora está substituindo, pela graça de Deus, a preocupação pela meditação. Pare de ficar ansiosa, pare de ficar preocupada. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisíssima alguma. Por que Jesus nos dá essa ordem? No Sermão do Monte, capítulo 6. Porque a ansiedade é uma característica do ímpio, do incrédulo, do idólatra. Ele diz isso: olha, os gentios, que são os idólatras, é que se preocupam com essas coisas, é que ficam ansiosos, preocupadíssimos, estressadíssimos. Os idólatras têm esse tipo de comportamento de ansiedade, mas vocês não. Vocês têm o Deus que cuida de vocês. Ele cuida de vocês. Como diz Davi: eu fui moço e agora sou adolescente. Fui moço e continuo sendo moço. Sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência a mendigar um pão. Aleluia. Queridos, Deus cuida de mim, cuida de você. A Bíblia diz que a ansiedade não vai acrescentar coisíssima alguma. A ansiedade pode trazer alguns problemas físicos, diz a própria biologia. A psicologia também prova isso. Pessoas que estão com enfermidades esquisitas, estranhas, e chegaram à conclusão que essas enfermidades foram resultados de uma ansiedade aguda. Por exemplo, a úlcera. Está provado claramente que a úlcera, ela é resultado de uma ansiedade aguda que alguém teve. Deus sabe disso. Deus conhece a minha estrutura, conhece o seu corpo, conhece a sua alma, o seu espírito. Por isso que Davi, com certeza, ele sabia disso. E ele substitui essa preocupação. É claro que ele estava na expectativa de retornar, de reinar novamente sobre Israel, porque ele estava debaixo de uma promessa. Mas ele não ficou ansioso. Ele não disse: Senhor, quando é que meu filho vai cair do poder? Quando é que vai acontecer alguma tragédia na vida do meu filho? Porque eu preciso voltar, eu preciso reinar novamente. Ele não fica ansioso. Ele se entrega completamente a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aleluia. E o mais ele fará. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não fica virando, irmãos, sobre a sua cama. Ele agora está pensando. Ele está meditando. Medite nas grandezas de Deus. Quando você não tiver sono, irmão, tiver com insônia, é uma oportunidade rica que Deus está te dando para você meditar, para você intensificar a sua relação com Ele. Porque nada na nossa vida acontece por acaso. Nada. E se você perceber que é até uma artimanha de Satanás, você repreende essa insônia.
Mas às vezes nem sempre as insônias que vêm sobre a nossa vida são enviadas de Satanás. Nem sempre. Nem sempre. Algumas são. Mas algumas Deus permite para que você e eu, irmãos, nos despertemos. Para que eu e você possamos buscar a Deus com intensidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? E aí, queridos irmãos, em último lugar, o relacionamento intenso com Deus nos capacita a reverter situações. O relacionamento intenso com Deus nos capacita a reverter situações. Versículos de 9 a 11. Você vai perceber, irmãos, que o medo aqui das circunstâncias nesses versículos é substituído pelo prazer e pela confiança em Deus. Olha que coisa interessante. Davi não está mais agora com medo, ele agora está confiante. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, versículos de 9 a 11. Aqueles, porém, que querem matar-me. Quando ele fala aqueles, são todos aqueles que também incitaram, porque o próprio Absalão foi incitado maliciosamente por líderes e até sacerdotes. Líderes e até sacerdotes, para tirar o pai do poder. Ele não se refere somente ao seu filho. Ele está dizendo aqui: aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Veja que coisa interessante. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Agora, olha que conclusão belíssima, profundíssima. Olha só. Mas o rei, porém, aleluia, mas o rei se alegrará em Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele está dizendo que ele não está profetizando, ele está dizendo que essas tragédias, essa semeadura que os seus inimigos semearam, eles vão colher. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ele está citando aqui a lei da semeadura. Os seus inimigos semearam rebeldia, incitaram o coração do seu filho, mas eles vão colher, porque é o resultado daquilo que a gente faz. Davi não está profetizando maldição. Ele está citando, dizendo o que vai acontecer na vida daqueles que se levantam contra mim, contra você. Você não tem que fazer macumba evangélica, né? Como tem uma igreja aí que faz o culto da justiça. Culto da justiça. Se você for injustiçado por alguém, vem aqui porque Deus vai fazer a justiça. Isso é uma espécie de macumba evangélica indireta, irmãos. Isso é verdade. Porque toda vez que a gente ora dizendo: Senhor, eu quero justiça, no fundo, a gente está dizendo o quê? Eu quero vingança. Não é verdade? Boa cumba. Isso não pode nem ser chamado de boa cumba. É macumba mesmo, é evangélica. Mas o que ele diz aqui, irmãos, olha o versículo 11, a conclusão. Ele está dizendo: tudo isso vai acontecer. Os meus inimigos serão derrotados. Eles vão colher isso. Não tem escapatória. Eles estão nas mãos de Deus. E eu confio no Senhor. A justiça de Deus, ela é perfeita. Mas eu não vou me alegrar pelo fato de ver os meus inimigos caídos, derrotados, decapitados, triturados. Eu me alegrarei no Senhor. Olha que coisa interessante.
Uma vez eu vi um pastor que foi injustiçado por outro pastor. E esse pastor que cometeu a injustiça contra um pastor amigo nosso, ele caiu numa situação terrível. Até hoje ele está numa situação terrível, complicadíssima. E quando esse pastor que foi injustiçado por esse pastor, que caiu numa situação terrível, ficou sabendo da situação, ele começou a dar glória. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é justiça, louvado seja Deus, glória a Deus. Ele estava se alegrando não em Deus, mas estava se alegrando na derrota do colega, na desgraça do colega. Às vezes nós somos assim. Alguém se levanta contra você no trabalho, verdade? Faz uma fofoca, e aí você perdeu aquele cargo e perdeu aquela gratificação. Aí depois de um mês, aquela pessoa começa a se definhar. O que está acontecendo com você? O médico descobriu que eu estou com câncer. Aí você, aí você, glória a Deus, justiça de Deus. Nós não temos que nos alegrar com isso, irmãos. Nós temos que ter misericórdia. A Bíblia diz que a gente deve orar pelos nossos inimigos, orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Romanos 12 fala sobre isso. Davi entendia isso. Olha o coração desse homem aqui, queridos irmãos. Versículo 11. Olha só, vamos dizer de novo o versículos 9 e 10. Quando ele diz assim: aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra. Perceba que não tem uma exclamação aqui. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Se tivesse uma exclamação, certamente era o desejo dele, era o grito dele, era o clamor dele: Senhor, esses serão destruídos, Senhor, destrói. Mas não tem aqui uma exclamação. Davi não está pedindo isso. Ele está dizendo que isso vai acontecer, não tem escapatória. Mas ele fala: isso vai acontecer, mas eu não vou me alegrar com a derrota, com a desgraça dos meus inimigos. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo seu nome, pelo nome de Deus, o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Olha que coisa interessante. A alegria de Davi estava em Deus. A alegria de Davi não estava no trono, não estava nos bens, no poder, na posição política, nos privilégios, nos bens materiais. A alegria de Davi, queridos irmãos, estava no próprio Deus. Olha o Salmo de número 16, para concluir. Olha só a plena satisfação que Davi tem em Deus, no Salmo de número 16, quando ele diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o Senhor. Não tenho bem algum, eu não possuo bem algum, senão a ti somente. É o que ele está dizendo: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Ou seja, o meu prazer está em ti, a minha alegria está em ti. Tu és a fonte da minha alegria, da minha felicidade, não os bens materiais. Aleluia, louvado seja Deus. E é isso que ele está dizendo aqui, concluindo, irmãos. Mas o rei, ele era rei. Ele não diz mais o ex-rei, mas aquele que deixou de ser rei. Ele não está dizendo isso. Ele está convicto de que ele vai ser conduzido novamente para reinar. Ele vai ser conduzido novamente por Deus para assumir o seu cargo, que Deus o colocou. Foi Deus quem me colocou. Estou apenas numa pausa como rei de Israel, mas eu ainda vou voltar, eu ainda vou reinar, porque eu estou debaixo da promessa de Deus. A promessa de Deus não se frustra. A palavra de Deus diz lá no Salmo, em Jó capítulo 42, pensei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. É plano de Deus que eu reine sobre Israel, e não terminou ainda.
Por isso que ele diz aqui: mas o rei, aleluia, mas o rei, que era ele, se alegrará em Deus. Queridos irmãos, que nós possamos intensificar mais a nossa relação com Deus. Nós estamos vivendo um período muito complicado, de muita frieza espiritual. Olha, louvado seja Deus por vocês aqui por essa manhã, viu, irmãos? Mas eu tenho presenciado uma frieza muito grande em muitas igrejas. Igrejas de 3.000 membros, irmãos. Quando a gente vai num culto lá, tem lá 100, 150 pessoas, num culto de oração. Frieza. É claro que muitos trabalham, mas a frieza tem tomado conta de muitas igrejas. Não deixe a frieza tomar conta do seu coração. Intensifique a sua relação com Deus, lendo a palavra de Deus todos os dias, que Deus quer falar com você. Desenvolvendo uma relação de diálogo, não apenas monólogo, porque orar não é apenas você falar com Deus. Oração é diálogo, você fala com Deus, fica em silêncio e Ele vai falar contigo. A gente não ouve a voz de Deus porque a gente fala demais, não é? Ô pastor, eu quero um conselho do senhor, pastor. Pastor, eu estou passando assim. Eu passo uma hora só falando. Amém, pastor? Ore por mim, vou embora. Meu irmão, você queria um conselho, mas você não me deixou falar. A gente às vezes faz assim com Deus. Senhor, eu quero isso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vai embora. Calma, meu filho, calma. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu quero falar contigo. Deus quer falar com você através da tua relação íntima com Ele diariamente, por meio das Escrituras e da oração. Amém, queridos? Que o Senhor Deus te abençoe. Eu queria que você se colocasse de pé agora em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você quer tomar alguma decisão, se você quer intensificar a sua relação com Deus, de hoje em diante eu quero estabelecer na minha vida 10, 30 minutos de oração por dia, 10 pela manhã, 10 ao meio-dia e 10 no final da tarde ou da noite. Eu quero todo dia agora ler a Tua palavra, Senhor, porque a nossa relação com Deus também implica em leitura da Bíblia. Eu não posso apenas desenvolver uma relação com Deus só na base da oração, mas também na base da meditação da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer tomar essa decisão, vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Oh, louvado seja o teu nome, tu és maravilhoso, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso. Te louvamos por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe nessa manhã. Por essa igreja, Senhor, abençoada e abençoadora. Pelo pastor da igreja, nosso querido e amigo, pastor Haroldo, sua esposa Marisa. Senhor, continua dando graça, cobrindo os seus filhos com o sangue do Cordeiro de Deus. Oh, Deus, venha nos ajudar a desenvolver, a estabelecer uma relação intensa contigo, Pai. Porque nós queremos, oh Deus, ser veículos de um grande e poderoso avivamento sobre esta cidade. E quem sabe até sobre o Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha visitar cada um de nós, cada coração. Venha quebrar os corações frios, petrificados pela tradição, pelo preconceito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, visita com a tua glória, com o teu Espírito, com o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos cada vida, Senhor, que está aqui nessa manhã, que veio para glorificar e exaltar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
Orienta cada um de nós, cada um dos teus filhos, a desenvolver essa relação intensa contigo, porque os dias são maus, mas o Senhor é poderoso. O Senhor chamou Moisés para ter intimidade com Ele. O Senhor chamou também Josué para ter uma relação intensa com Ele, e eles atenderam o chamado. O Senhor tem nos chamado, Senhor, para ter intimidade contigo. Nós queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha capacitar a cada um de nós com a sua graça, para que possamos desenvolver essa relação. Em nome de Jesus, nós temos sede de Ti, nós queremos mais de Ti, como disse o teu servo Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, por isso eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Meu Deus, quem tem sede de Ti, tem sede pela Tua palavra. Quem tem sede de Ti, tem sede e desejo de estar em comunhão com a igreja. Ó Pai, nós Te louvamos por essa manhã, por essa palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos a colocá-la em prática. Esta é a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor aqui. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Podem se assentar. Amém.